Olá, começa agora para todo o Brasil o programa Pauta Aberta. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a partir de agora, aqui dos estúdios direto da TV Evangelizar aqui em Curitiba para todo o Brasil. E a gente começa o programa de hoje falando que algumas frentes da área da saúde defendem que a imunidade coletiva é a melhor forma para conter a pandemia do novo coronavírus. Porém, a Organização Mundial da Saúde contesta essa informação. Para a OMS, a vacina é a melhor forma de conter a Covid-19. Segundo a epidemiologista da OMS, Maria Van Kerkhove, para se chegar à imunização das populações pelo próprio contágio pelo vírus, um número muito grande de pessoas tem que ser infectadas, muitas hospitalizadas e também muitas podem morrer. Por isso, a cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, disse que a melhor forma de atingir essa imunização das populações é por meio de uma vacina. Sobre os testes para a Covid-19, a OMS disse hoje que nem sempre a testagem ampla da população é útil. A organização defendeu a realização da testagem nos casos suspeitos e de quem conviveu com esses indivíduos. Na França, o primeiro-ministro Jean Castex disse hoje que para conter o avanço do novo coronavírus em Paris, o uso de máscaras em todos os locais da cidade vai se tornar obrigatório. Castex afirmou que só no dia de ontem foram quase 5.500 novos casos da Covid-19 no país. E um teste desenvolvido pelo Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, no interior de São Paulo, promete rastrear e identificar pessoas assintomáticas da Covid-19 por meio da saliva. Esse exame, se aplicado de forma periódica, pode agilizar o retorno seguro às atividades presenciais. A nova metodologia foi realizada em parceria com a Universidade Estadual Paulista. De acordo com a universidade, o teste de rastreamento tem base em estudos científicos internacionais que apontaram a saliva como material biológico de alta sensibilidade para indicar a presença do novo coronavírus. E agora a gente muda de assunto falando de uma situação inusitada que aconteceu na cidade de São José dos Pinhais, que fica na região metropolitana aqui de Curitiba. É que por lá apareceu uma onça-parda da espécie nativa aqui da América, que deu um trabalhão para o Corpo de Bombeiros, como vocês estão vendo nas imagens aí. E para o batalhão da Polícia Ambiental, que também foi chamado para conter o bicho. Isso porque ela subiu em uma árvore de aproximadamente 8 metros de altura, no meio de uma área residencial e, é claro, assustou moradores da região por se tratar de um felino de grande porte. Durante o trabalho de retirada do animal, que levou cerca de 5 horas, o local foi isolado e as equipes lançaram dardos tranquilizantes e o processo de sedação foi lento, até que, enfim, o animal foi resgatado. Mas essa história acabou de uma forma muito boa, pois a onça foi retirada de lá com segurança e devolvida ao seu habitat natural. E olha só, Rafael, esse caso da onça que subiu na árvore não é isolado. Aparições de animais silvestres nas cidades não são tão incomuns. Na Tailândia, por exemplo, normalmente as pessoas de lá costumam alimentar os macacos. E devido à ausência dos visitantes nas ruas, cerca de 500 macacos estavam disputando alimentos. Já no Japão, mais de 1.000 cervos estavam dando uma voltinha pela cidade. Claro que muitos destes casos acontecem devido ao desmatamento. Aí os bichos ficam longe de seus habitats naturais e procuram abrigo e alimento nas cidades. Tá certo, Vanessa. E agora a gente muda de assunto falando de educação. Bom, em muitas escolas estaduais, municipais e particulares de todo o Brasil, as aulas não voltaram e algumas delas já anunciaram que este ano não retornam mais às atividades. E neste meio tempo, as crianças e adolescentes continuam tendo aulas online. Porém, nem todas as famílias têm acesso à internet. É o que nós vamos ver agora, o caso de uma criança de 11 anos, que está usando da criatividade para continuar os seus ensinos. Quando eu crescer, eu quero ser advogado para ajudar as pessoas e ajudar as pessoas que são acusadas injustamente. O Alan tem grandes sonhos pela frente e sabe que para chegar lá precisa estudar. Olha só a solução encontrada para ele não perder nenhuma aula online. Seus pais construíram uma barraca na lavoura de soja, no interior de Estrela Velha, onde o sinal de internet é melhor. Nós compramos o telefone para ter acesso à internet.
mas como o sinal lá em casa não pegava bem, eu tive a ideia de fazer a barraca aqui perto da lavoura. O Alain cursa o 6º ano nesta escola da rede estadual no distrito de Itaúba. Segundo a diretora, os alunos têm recebido material impresso, mas precisam da internet para acompanhar explicações dos professores. Temos alunos que precisam pedir sinal de internet emprestado a vizinhos, subir em morros, subir em árvores para que possam ter sinal. Apesar das dificuldades, o apoio da família e a criatividade são estímulos para manter os estudos. Quando tá chovendo ou tá frio, dá uma preguiça, mas eu faço esforço de vir aqui para estudar. Olha isso, Vanessa, que exemplo de superação e de força de vontade. E é aquilo, né? Quando a gente quer alguma coisa, realmente não tem nada, não tem nenhum obstáculo que nos segure, né? Rafael, que lindo o exemplo da criança e do pai também, né? Preocupado com que ele estude, continue estudando, apesar da pandemia. Eu tenho certeza que esse menino tem um futuro brilhante. É verdade. E só lembrando, então, que ele é da cidade Estrela Velha, que fica no município central do Rio Grande do Sul. Muito bonita a reportagem, Muito né, Vanessa? lindo. A Universidade Estadual de Maringá, no noroeste do Paraná, decidiu retomar as aulas, mas de forma remota. Acontece que parte dos estudantes não tem equipamentos adequados ou acesso à internet. Por isso, a UEM criou um portal para ajudar esses alunos. Veja na reportagem. Depois de mais de 5 meses com as aulas suspensas por causa da pandemia, a Universidade Estadual de Maringá decidiu retomar as atividades e implantou o ensino remoto emergencial. Mas antes, a comunidade acadêmica foi consultada por meio de uma pesquisa que apontou, em média, quantos estudantes não teriam condições de acompanhar as aulas. Cerca de 200 estudantes eles não tinham acesso a algum, ou a equipamento ou a banda larga. Então, essas pesquisas possibilitou à universidade a definir os equipamentos necessários para aquisição ou então em termos de doação, para que nós pudéssemos disponibilizar aos alunos, técnicos e docentes. Pensando em ajudar os alunos e dar condições para que eles possam estudar, a universidade criou um projeto de inclusão digital e está emprestando mais de 800 celulares novos a alunos em situação de vulnerabilidade econômica. Os equipamentos que nós estamos entregando nesse primeiro momento são smartphones. Esses smartphones eles foram doados pela Receita Federal, então foram 2 doações, uma primeira doação de 450 smartphones e uma segunda doação mais recente de mais 400 smartphones, 28 notebooks e também alguns HDs externos. O Luiz Gabriel foi um dos alunos beneficiados. Ele está cursando o 1º ano de Engenharia Civil e, além do celular, recebeu um chip com acesso à internet, que vai fazer muita diferença para ele. Meu celular antigo já tem aí uns seus 3 anos de uso. Aí com isso a bateria viciou, eu deixei cair, a tela quebrou. E aí é meio complicado assistir as aulas, né? Ainda mais pelo celular. Mas a UEM está disponibilizando esse novo para a gente conseguir fazer as aulas do ensino remoto e eu espero que dê tudo certo. Possa me ajudar, né, a estudar para a faculdade, ser um bom profissional do futuro. O Vitor Samuel também vai poder usar um celular da universidade e reconhece a importância do projeto. O aluno tem que estar sempre, né, buscando aproveitar as condições que a universidade oferece para ele, né. Infelizmente não é o melhor ensino, não é o melhor modelo de transmitir o conhecimento à distância, mas é o que temos para hoje, para agora, e a gente tem que aproveitar isso da melhor maneira. O foco da universidade é garantir o acesso a todos, né, atender a todos os alunos, a todos os membros, de modo geral, dessa comunidade. A doação de córneas foi prejudicada devido às medidas de prevenção impostas pela pandemia. Só para você ter uma noção, em São Paulo, a fila de espera por um transplante de córnea disparou de 10 meses para 5 anos no Banco de Olhos de Sorocaba, hospital referência nesse tipo de cirurgia na América Latina. 60 anos, Dona Marciane está pela 6ª vez na fila do transplante de córneas. Foram 5 cirurgias, todas com rejeição. Ela tem esperança de voltar a enxergar, mas o transplante que estava marcado para março não aconteceu. Está tudo pronto, já estou com colírio e risco cirúrgico, tudo pronto.
Aí, quando me chamaram, entrou a pandemia. Estou sentindo dor, né? Dor que a dona Dejaneira também sente depois de uma cirurgia de catarata mal sucedida. Eu chegava a 70%. Hoje, o que eu enxergo? Uns 30% só. Aí me deixa bem deprimida. As duas são pacientes do Banco de Olhos de Sorocaba, no interior de São Paulo. A instituição é referência nacional, mas por causa da pandemia está sem órgãos para o transplante, algo inédito em 40 anos. A captação de córneas despencou no estado, das mais de 1.200 doações mensais no começo do ano para menos de 100 em julho. As córneas podem ser retiradas ainda que o coração do doador já tenha parado em algumas horas. Essas doações, que representam 90% dos casos, foram suspensas em março por causa da Covid-19. A recomendação é do Ministério da Saúde. Nesse período, nós já tivemos um aumento na nossa fila de espera de paciente inscrito em fila de 22%. Agora, a fila de espera para avaliação, isso cresceu muito. Nós estamos com 3 mil pacientes na espera. O serviço hoje é a principal referência no país para o transplante de córnea, principalmente pelo Sistema Único de Saúde. Em São Paulo, os especialistas do Sistema Estadual de Transplante determinaram a retomada das doações, mas a Secretaria Estadual de Saúde ainda não decidiu. Se a gente aguarda e a doença progride, a gente pode chegar numa situação em que essas técnicas não podem mais ser usadas e a gente tem que usar técnicas de transplantes mais invasivas e com maiores riscos. A gente sabe que isso pode não apenas afetar o psicológico do paciente, mas afetar o prognóstico visual mesmo, a chance de recuperação da visão. A Secretaria de Saúde de São Paulo informou que os procedimentos estão ocorrendo apenas em casos de urgência e que monitora a possibilidade da retomada destes transplantes, mas não cita prazos para o retorno dos procedimentos. Já o Ministério da Saúde explicou que cada estado tem autonomia para definir a melhor estratégia e que a captação de tecidos está sendo feita apenas para suprir os atendimentos de urgência com doadores que testaram negativo para o coronavírus. E sábado, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data quer, é claro, conscientizar as pessoas sobre o malefício do tabagismo e um detalhe importante, que ele é o principal causador do câncer de pulmão. O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo. Para se ter uma ideia, a doença é responsável por mais de 7 milhões de mortes a cada ano. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 600 mil novos casos são registrados anualmente no Brasil. Entre os tipos mais comuns estão o de pulmão, o de mama, o colo retal e o de pele. E o tipo de câncer que mais mata é o de pulmão. Todos os anos, cerca de 2 milhões de pessoas no mundo recebem esse diagnóstico. Segundo a União Internacional para o Controle do Câncer, quem fuma tem até 30 vezes mais chances de desenvolver o tumor. Risco que os fumantes conhecem muito bem. Sei todos os riscos que ele representa. Sim, sei. Sei de todos. De acordo com esse médico, o tabagismo é o principal fator de risco para o câncer de pulmão. A subtotalidade dos pacientes que têm câncer de pulmão são pacientes que fumam ou fumaram. Quanto antes começou a fumar, mais provável é o desenvolvimento do câncer de pulmão, e quanto mais cigarros fumar, mais provável é ter câncer de pulmão também. Quem pensa que só o cigarro comum é o grande vilão está enganado. O narguile também aumenta as chances de desenvolver a doença. O narguile, além das substâncias tóxicas que ele tem substâncias cancerígenas numa proporção maior do que o cigarro comum. Apesar dessas crianças, esses jovens terem contato não tão estreito quanto teriam com o cigarro, mas cada vez eles tendo mais contato com o narguilé, isso aumenta e muito a possibilidade de eles virem a desenvolver um câncer de pulmão. O cigarro eletrônico também pode prejudicar o pulmão. O cigarro eletrônico, o risco principal dele são outros tipos de doença, talvez mais graves e mais agudas do que o câncer de pulmão, tipo doenças intersticiais difusas, doenças inflamatórias. E mesmo sabendo de todos esses riscos, será que os fumantes pensam em parar? Já, várias vezes, mas não deu certo. Eu fico insuportável sem fumar. Não tive coragem ainda de parar. Um dia eu penso parar. Fiquei 7 meses sem fumar.
Por que voltou? Sei lá, quando eu trabalho, todo mundo fuma. O médico garante que é possível parar de fumar. Ele mesmo é um grande exemplo. Eu fumei dos 12 até os 30 anos de idade, com uma dificuldade muito grande de você parar de fumar, mas hoje e naquele tempo não tinham esses adesivos de nicotina, algumas medicações antidepressivas que funcionam muito bem, tirando a vontade de fumar, e hoje a gente tem essas facilidades e tem serviços que auxiliam nessa atitude do paciente de buscar uma ajuda para parar de fumar. Então fica a dica aí para todos vocês. O programa Pauta Aberta vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Nós já apresentamos para você aí de casa o novo integrante do time de jornalismo da Rede Evangelizar de Televisão, o jornalista Ricardo Vilches. A missão dele é levar informações confiáveis, checadas e com credibilidade sobre os acontecimentos do mundo que são muito importantes, principalmente neste período de incertezas que enfrentamos. Hoje ele está aqui no estúdio do Pauta Aberta para falar sobre a calamidade hídrica que o Paraná enfrenta há um ano. Olá, Ricardo, seja bem-vindo. Oi, Vanessa, Rafael, tudo bem? Ricardo, boa tarde. Gente, o que está acontecendo aqui em Curitiba é único no Brasil. Nenhuma grande cidade do país, nenhuma capital passa pelo que a gente está passando aqui. Para você de casa ter uma noção do que eu estou falando, a cada 36 horas aqui em Curitiba e outras 3 cidades da região metropolitana, um bairro fica sem água. Sabe por que isso está acontecendo? A gente vai mostrar para vocês uma reportagem agora. Acompanhe. Chuva que não vem, água que falta e seca que castiga. A fórmula que fez o Paraná registrar a pior estiagem das últimas décadas. O estado está desde o mês de maio em situação de emergência hídrica. Conversamos com uma meteorologista para entender quando o problema começou. Alterações climáticas importantes afetaram o estado. No primeiro semestre desse ano, a gente teve uma situação diferente dos anos anteriores, que o Atlântico ele estava um pouco mais frio do que o normal na maior parte da costa brasileira. Isso dificultou um pouco a passagem das frentes frias. A gente teve menos frentes frias do que o normal. No primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, a gente tinha uma situação de El Niño, Pacífico Equatorial um pouco mais aquecido do que o normal. E normalmente o El Niño traz mais chuva do que o normal para o sul do Brasil. Mas esse fenômeno era muito fraquinho, né? Então ele não conseguiu ajudar na chuva do sul. E além disso, eu tinha um Atlântico mais frio, fazendo as frentes frias serem mais oceânicas do que continentais. Quer dizer, elas passavam mais pelo litoral do Paraná do que efetivamente pelo estado. E aí não traziam chuva significativa e o volume ficou abaixo do normal. E essa falta de chuvas deixou as barragens que abastecem Curitiba e região metropolitana quase secas. Situação que levou a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, a adotar um rodízio no abastecimento de água. Os nossos reservatórios chegaram ao índice mais baixo da sua história. Chegamos a 27%. E o nosso índice de segurança é 25%. Então, nós queremos levar a nossa reservação, o nosso estoque de água, no máximo possível, mais próximo até o mês de novembro, quando, segundo o CIMEPAR, nós devemos ter um movimento de chuva que se estabeleça pelo menos os índices históricos do Paraná. Essa é a barragem do Rio Passaúna, que fica em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Aqui na ponte percebemos que o nível da água está muito abaixo do normal. Hoje a barragem opera com 29% da capacidade total, apenas 4% a mais do nível de alerta, que pode levar a Sanepar a adotar medidas mais rigorosas. Esse espaço onde nós estamos hoje aqui é um espaço de navegação quando ele está cheio. As pessoas vêm de caiaque, de stand-up paddle, né, do SUP. E hoje aqui é impossível, as tuas imagens vão confirmar isso. Então nós estamos muito longe do restabelecimento do fornecimento normal de água. E o que preocupa ainda mais é que as previsões não são animadoras. Setembro e outubro tem chuva entre normal e um pouquinho acima da média. Mas novembro, dezembro e janeiro, que são meses que de bons volumes de chuva, tendem a ficar abaixo da média por causa da laninha e por causa da condição de Oceano Atlântico também. Então existe uma possibilidade, de novo, da gente continuar, ter mais um verão com chuvas abaixo da média no Paraná
e que com a chuva muito irregular. É fato que a crise hídrica já se instalou e que ainda vamos atravessar períodos de seca. Mas quais são as alternativas para lidar com a situação? O seu Valmir encontrou uma solução. E não é de hoje. Há 7 anos pesquisou muito e construiu uma cisterna para reaproveitar a água da chuva. A água é captada no nosso telhado, né? Cai na nossa cisterna, passa por uma caixa, depois passa por um filtro, né? Que esse filtro ele já foi aperfeiçoado 2 vezes, não era daquela forma, já ficou mais prático, mais fácil, fica armazenada na cisterna. Assim que a cisterna dá um nível, tem mais 2 caixas, né, de água, uma nos fundos e outra na frente. A da caixa da frente são 1.000 litros, que é usado para dar descarga no vaso sanitário. Para ele, a economia foi notável. E essa economia, a gente faz os cálculos, é em torno de 48.000 litros por ano, né, o que durante esses 7 anos nos proporcionou uma economia de 336.000 litros de água. E esse valor de água, mais o valor de esgoto, durante esses 7 anos, já nos rendeu mais de R$5.000. Qualquer pessoa pode ter uma cisterna em casa, mas atenção, é preciso planejar bem antes. A instalação de uma cisterna ou de um reservatório para aproveitamento da água da chuva, então ela deve ter alguns cuidados. Por exemplo, aonde é que essa pessoa vai instalar? Aproveitar o máximo da cobertura para que tenha com isso o máximo de água suficiente para fazer então a limpeza, eventualmente usar na descarga. Requer um certo cuidado e um planejamento. Independentemente das alternativas ou da situação climática, uma coisa é certa: precisamos economizar o nosso recurso mais precioso. E o economizar implica em mudanças de hábito do tipo nada de ficar lavando calçada com água de rua, nada de ficar lavando o carro também, quer ver? Vanessa, Rafael, por aí, né? É por aí, Ricardo. Você sabe, vou falar agora como dona de casa, essa mudança de hábito com certeza. Lavar calçada agora é com aquela água da máquina de lavar roupa, sabe? Que ia embora, você lava a calçada. Quantas vezes nessa semana você ficou sem água na tua casa? Na minha casa eu fiquei lá também. O nosso bairro é 36 por 24, né? Enfim, é mais ou menos isso. E você falando de mudança de hábito, acho que uma coisa pequena que eu mudei, mas que eu acho que muita gente pode também pegar isso, é a questão de lavar a louça. Aquela questão de você lavar e deixar a louça escorrer, deixar a água escorrendo, né? A questão mesmo é fechar, é um hábito pequeno, mas que eu acho que faz toda a diferença nesse momento. Nunca passamos por isso aqui em Curitiba, né? Muito sério, é a primeira vez, né? Desse tamanho, né? Dessa gravidade, é a primeira vez. Quer dizer, não bastasse a pandemia... Sim. Ricardo, eu estava vendo também recentemente uma entrevista com um meteorologista do CIMEPAR, né? Que é um instituto aqui meteorológico aqui do estado. Eles preveem agora, eles esperam que na primavera, que normalmente chove, que isso volte a se repetir esse ano, né? Para tentar melhorar aí o nível dos reservatórios, como a gente viu, tá super Mas baixo, sabe, né? Ricardo e Rafael, eu acho que tudo serve de lição mesmo. Eu acho que muitos hábitos vão ser alterados a partir disso. Porque economizar, na verdade, deveria ser uma obrigação sempre. E agora todo mundo está sendo obrigado, então está acontecendo. Assim como a pandemia trouxe novos hábitos, né? O álcool gel, um certo distanciamento, cuidado com a higiene. Eu acho que a falta d'água vai acabar ensinando muito pra gente. Mas não precisava ser tudo de uma vez só, né? Meu Deus do céu. Isso é difícil. Tá louco. Gente, deu pra mim por hoje. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Seja bem-vindo mais uma vez. Valeu, gente. Valeu. Atenção, eleitores. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que ampliará o horário das eleições municipais em 1 hora. Agora, os eleitores vão às urnas das 7 da manhã às 5 da tarde. Além disso, o TSE decidiu reservar um horário para atender pessoas acima de 60 anos. E lembrando que você pode rever a nossa programação, a programação da TV Evangelizar, no nosso canal oficial do YouTube. O endereço aí, está aparecendo aqui no seu vídeo. Lá você pode rever não só o programa Pauta Aberta, como todos os outros programas da TV Evangelizar. A todos vocês, o nosso muito obrigado. O Pauta Aberta fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.